Olá! Estamos começando mais uma edição do nosso programa Mulheres em Construção. Eu sou a Antônia, uma das idealizadoras do Edificar Mulheres. Olá, eu sou Patrícia Luz e também sou uma das idealizadoras do Edificar Mulheres, Mulheres em Construção. E hoje, com muita felicidade e alegria, a gente tem mais uma convidada aqui. Convidamos a Simone, psicóloga, também profissional da área da saúde, há mais de 24 anos, para nos contar um pouquinho da sua trajetória e também o que essa mulher atua na área do feminino. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Antônia, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei a minha trajetória profissional na área da saúde e sempre com esse olhar de estar sempre buscando mais e mais conhecimento, né? Então, há 24 anos atrás, mais ou menos, o meu primeiro trabalho foi dentro de uma instituição psiquiátrica, onde eu tive a minha primeira profissão, que foi atendente de enfermagem. E durante aquele ano de trabalho, eu tive o privilégio de cursar o curso de auxiliar de enfermagem. E depois, quando eu terminei esse curso, eu já ingressei num curso técnico de enfermagem no Coração de Jesus. E de lá para frente, eu nunca mais parei de estudar e de trabalhar na área da saúde. Então, quando eu termino o curso de técnica de enfermagem, eu já começo a trabalhar como auxiliar de enfermagem dentro da maternidade Carmela Dutra, em 1998. Para não descobrir Simone a minha idade, mas assim... Olha, mas aí já fez umas contas rápidas. Então, não queria dizer que não sei um mês, mas esse ano deve fazer 22 anos ou já fez. E aí eu comecei a trabalhar também dentro do centro cirúrgico, onde eu tive a oportunidade de desenvolver mais uma profissão, que é de instrumentadora cirúrgica. E foram 9 anos trabalhando dentro do centro cirúrgico, onde eu tive grande oportunidade de aprendizado na área de cirurgia feminina, auxiliando parto, cesariana, cirurgias oncológicas, de mastologia, aproveitando que estamos aí no Outubro Rosa, né? Sempre trabalhei muito com mulheres e auxiliava nas cirurgias de mastectomia, inclusive. E nesse tempo que eu trabalhava na maternidade, eu também prestei vestibular e ingressei na faculdade de psicologia. Então foram anos assim de muito aprendizado na minha vida, onde eu trabalhava e cursava a graduação de psicologia, concomitantemente trabalhando muito, e foi uma época da minha vida na qual eu mais produzi em tempo de conhecimento, aprendizagem e também profissional, porque tudo que eu aprendia em várias áreas eu colocava na minha prática. Simone, como você alia a parte da saúde com a parte da psicologia? Em que momento essas duas áreas elas se encontram na tua atuação? Com um olhar humanizado, né? Com aquilo que a gente coloca o coração na frente, que a gente chama de colocar o coração na frente, né? É claro que eu não misturo as áreas profissionais, quando eu estou dentro do ambiente hospitalar, atuando como técnica de enfermagem, eu sou apenas a técnica de enfermagem, mas por ter todo o conhecimento da área da psicologia, tu coloca um olhar humanizado, tu vê uma dor, não só como uma dor. Vou fazer uma ressalva. Apenas a técnica não, porque a profissão do técnico de enfermagem é indispensável dentro de um hospital e muitas pessoas nem conhecem o valor que essa profissão tem. Muitas pessoas não sabem quantas atribuições são dadas a um técnico de enfermagem. Eu falo isso porque eu também sou técnica. Mas eu ia fazer um adendo. Você também atua na área da saúde? Não, eu atuei há muitos anos atrás, antes de me formar, de graduar em Direito, mas inclusive foi o que pagou boa parte da minha faculdade. Mas assim, infelizmente a gente não recebe, apesar de hoje eu não estar escrito no Corém e tal, ainda me identifico bastante com a área, por isso eu falo a gente assim, né? Mas a gente não tem o reconhecimento que deveríamos ter dentro do hospital, dos familiares, entre os colegas, infelizmente, né? Sim, até mesmo da própria classe. Isso é engraçado, Simone, essa diferenciação? Você sente isso? Sim, né? É como se fôssemos os soldados de batalha, né? Nós estamos em todas as frentes, principalmente agora com essa ascensão dos momentos pandêmicos mundiais,
O técnico de enfermagem, a área da saúde, ela está em todas as frentes, fazendo todo aquele serviço grosso, sujo, é o soldado de frente de batalha, e não temos esse reconhecimento. Tanto é que as políticas públicas vieram com bonificações X, mais Y, mais Z para médicos, e para os técnicos eu não vou nem comentar porque seria desrespeitoso aqui, migalhas. Então, assim, existe sim uma diferença muito grande, não só na forma de rentabilidade, mas até do respeito lá dentro do tratamento. Às vezes até dentro da própria classe, infelizmente. Sim. E dentro do próprio conselho também tem uma diferenciação muito grande, porque o conselho que atende aos técnicos e atende também os graduados é o mesmo conselho, e tem uma diferenciação ali dentro. Não que não deva ter o respeito apropriado por cada um, mas infelizmente a gente se sente um pouquinho deixado de lado, desacolhido em determinados momentos que não deveria acontecer, porque é uma questão muito dita. Eu acho que é importante também falar, porque às vezes a gente fala só das flores e não fala das dores, né? Sim. E aí a gente parece que vive num mundo perfeito, e quando na verdade ainda existem essas diferenciações. Eu até acho, Antônia, que hoje eu não estou dentro do ambiente hospitalar, e talvez essa visão externa esteja equivocada, a Simone vai poder corrigir. Mas eu acho que a cultura tem mudado um pouquinho da visão, digamos assim, de cima para baixo, né? Da médica até o técnico, hoje, dos novos atuantes da classe médica mais recente, não, Simone? Pelo menos é o que eu estudo do lado de fora, né? Na minha prática concreta do dia a dia, eu não vejo uma mudança, não. Existe bem definidas as hierarquias, né? Existe, apesar de serem áreas diferentes e afins, mas existe uma hierarquia de nível, sim, que é uma construção histórica da profissão, né? E isso ainda existe, sim. Lamentável. Infelizmente, nós não vamos entrar nesse mérito totalmente, mas enfim, eu só queria fazer esse adendo porque ela colocou somente ou apenas no Black mas apenas no sentido de, assim, da gente tá não misturando as profissões nesse sentido, né? De ter esse cuidado de nunca invadir a profissão, sendo que ali tu atua de uma forma e na outra tu atua de outra forma. Simone, inclusive nessa questão, eu acho que é bem pertinente, até a sua formação em psicologia faz com que você consiga enfrentar também essas adversidades que ainda são presentes enquanto as diferenciações. Esse teu conhecimento, porque quando a gente se forma, né, a gente não faz qualquer profissão, a gente ganha uma bagagem pessoal, né, para lidar com todos esses desafios. Você sente que você se sente mais? Sim, eu tenho um diferencial, né, perante quem chega lá hoje como, por exemplo, só formado técnico de enfermagem, não só pela estrada que tu já adquiriu ao longo do tempo, mas por todo o conhecimento que tu vai buscando ao longo da vida, tu tem um diferencial, tu lida com uma situação caótica, com um novo olhar, com uma tranquilidade muito maior, uma situação de morte, morrer, tu lida com aquilo com uma tranquilidade, com amorosidade, enquanto que outros estão saindo correndo pelo corredor, se desesperando, tu vai lá, tu acolhe o paciente, tu acolhe a família, tu acolhe a equipe que vai ter que dar suporte para agir, para entrar em ação. Então a gente chama que estar nessa seara da área da saúde, tu tem que ter uma frieza emocional muito grande, porque às vezes tu tem que estar frio emocionalmente para agir na hora que precisa realmente agir, meter a mão na massa completamente. Então a gente usa mecanismos de proteção para dar conta, só que nem todos os profissionais dessa área têm essa oportunidade de se preparar, que deveria ser um olhar, um preparo muito grande para todas as equipes, né? Nem todos têm condições, e muito é da característica do humano de cada um, né? Tem gente que não tem estrutura, por isso que o número de adoecimentos na área da saúde é enorme, gigantesco, e não para de crescer todos os dias. Inclusive é o tema da sua... Fala um pouquinho do tema da sua tese. Então, dando continuidade ali à minha trajetória profissional, então sempre concomitante com o trabalho na enfermagem, na área da saúde, eu graduei em psicologia e logo em seguida eu fui para uma especialização na área de saúde mental e atenção psicossocial, onde a tese que eu apresentei foi sobre a saúde do trabalhador da saúde. O quanto este lugar é uma seara de adoecimento físico, psicológico, emocional, nas relações das pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. Por quê? O que eu observei ao longo de todo esse meu trabalho dentro desse ambiente? Que
As instituições de saúde hoje são instituições que estão adoecidas na sua forma de configuração e gestão, e também com profissionais da área da saúde adoecendo todos os dias. O maior índice de afastamento profissional são as doenças osteomusculares e psiquiátricas. Então é gritante afastamentos longos, de 3, 5 anos sem retorno ao trabalho. Então são pessoas que estão contabilizando, mas não estão atuando propriamente dito. Então o déficit de profissional afastado é enorme, onde há uma sobrecarga daqueles que estão ainda segurando as pontas. Provocando ainda mais então, exatamente. E ainda cuidando de pessoas doentes. Então tudo ali é um lugar muito pesado e é onde a gente tem poucos profissionais para dar suporte para essas equipes de saúde, ainda, infelizmente. E com ênfase esse ano, né, Simone, nesse período pandêmico, que, imagina, todos foram pegos de surpresa. Imagina os profissionais da saúde para ter esse preparo, que eu acho que nem existe, para esse momento não existiu, né? O que aconteceu? Assim que surgiu a pandemia, os hospitais tiveram que se remodelar muito rápido. Em poucos dias tiveram que criar emergência de Covid, unidade de Covid, remodelar toda a sua organização interna, e aí houve uma evasão muito grande de profissionais da saúde que também adoeceram, inclusive. Não do Covid em si, alguns tiveram Covid, é fato, mas pelo pânico e pelo medo que foi instaurado, né? Sim. Pelas mídias e redes sociais. Então as equipes de saúde também se evadiram-se, né? Se afastaram, adoeceram, e aí teve que ser manejada uma contratação gigante de funcionários. Contrataram funcionários sem muito treinamento, da noite para o dia foi contratando novos técnicos, novos médicos, enfermeiros. Foram muita gente contratada nessa época de pandemia, porém sem muito preparo, sem tempo de preparar ninguém. E aí o que aconteceu? E uma sobrecarga de demanda muito grande num ambiente que estava instaurado o medo, o pânico, aqueles aparamentamentos todos, né, de proteção que a gente trabalhava. Depois eu posso compartilhar com vocês. Com toda uma capa assim que parecia um astronauta, né, para estar lá dentro do ambiente hospitalar o mais protegido possível, e aquilo era muito dificultoso na atividade diária. Imagina, né, você tem que trabalhar com todo Então a equipe foi drasticamente reduzida em tempos difíceis, né? Então houve aquilo que já era um padrão de adoecimento ficou gritante. Então, o que eu observei? Durante toda a pandemia, eu trabalhei em 2 epicentros do Covid, né? Que foi um no ambiente hospitalar, cuidando das pessoas ali, né? E o outro que foi na clínica, no consultório, onde eu não parei nenhum dia, não fiquei nenhum dia em isolamento social. Pelo contrário, a minha demanda aumentou muito nessa época, porque as pessoas não adoeciam só do Covid ou das doenças que sempre existiam, mas psicologicamente houve muito adoecimento. Porque também teve muito... Não que não fossem necessários os cuidados, né? Mas também estava todo mundo tão assustado com um pânico geral na humanidade, porque foi assim, muita crise de pânico, muita crise de ansiedade, muito conflito conjugal, familiar. Então aumentou muito a demanda nesse familiar, eu nem diga. Até porque a gente está lidando com desconhecido, ninguém sabia de fato a dimensão e até o momento a gente não tem uma definição do quão isso é. A gente ainda está investigando. Mas Simone, como que de todo esse teu movimento na área da saúde, na parte da psicoterapia, surgiu o teu movimento, que você é idealizadora e matriarca do Círculo Feminino? Então, foi quando eu vi que para dar conta de me manter saudável, eu precisava olhar para mim e me cuidar. E aí eu fui buscar técnicas que me auxiliassem a estar saudável, e eu entrei no yoga. E lá no yoga, eu conheci pessoas que me abriram muitas portas, né, para olhar para mim. Foi uma técnica que me ajudou a me manter saudável nessa busca. E aí quando a escola de yoga que eu estava fez 1 ano, ela fez uma confraternização e pediu para que eu fizesse uma palestra sobre dores físicas e emocionais, que era a maior busca de quem ia buscar o yoga. São as dores, né? A dificuldade de se alongar, a dificuldade de se manter em saúde mental também.
E aí eu falei nessa ocasião sobre dores físicas e emocionais no modelo de roda de conversa e todo mundo gostou muito. E uma amiga minha, que era instrutora de yoga na época, me chamou para que a gente fizesse um movimento com mulheres, um encontro de mulheres, porque gostaram da minha forma de trabalhar em círculo, em rodas de conversa, e dali surgiu. Nessa ocasião só tinha mulheres também? Não, tinha homens também, era misto. A escola de yoga era mista. Mas a instrutora, minha amiga, queria que a gente focasse nas mulheres. E aí surgiu a ideia, primeira, da gente fazer um grupo do sagrado feminino. Mas eu não sabia o que era o sagrado feminino, então eu fui buscar, fui pesquisar, e aí eu descobri que existem movimentos de grupos de mulheres pipocando ao redor do globo, da Terra, muitos lugares de todas as ordens de mulheres que se reúnem num bem maior. E aí eu disse, olha, de sagrado feminino eu não conheço, não domino muito, mas a gente pode fazer um grupo de mulheres que a gente denominou Círculo Feminino, porque todos os nossos movimentos eram circulares e a gente trabalha em rodas de conversa, onde ali, o que seria esse Círculo Feminino? Então seria um grupo de mulheres que se reúnem, né, uma vez por mês, a gente começou dessa forma, se reunindo uma vez por mês, para a gente conversar sobre as nossas questões do ser mulher no mundo, sobre feminilidade, sobre as nossas dores e amores, as nossas dificuldades em todas as áreas do ser mulher, que a mulher ela atua em vários campos, né? É no ser mãe, é no ser filha, é no ser esposa, é no ser profissional, é no ser dona de casa, é no ser amiga, é olhar para todos os papéis. Sim. E aí a gente foi fazendo esse trabalho. E como eu sempre fui muito buscadora, eu fiz uns 3 meses de estudo sobre a história da mulher ao longo do tempo. E foi o nosso primeiro encontro do Círculo Feminino com essa temática, a história da mulher ao longo do tempo. Então eu fiz uma pesquisa de 3 meses para falar 15 minutos sobre tudo que eu tinha descobrido sobre a história da mulher. É um evento feminista? Não. Absolutamente. Absolutamente não. Porque quem olha assim, círculo feminino pode pensar, não tem nada a ver com o movimento feminista. Inclusive, as nossas características um grupo totalmente sem regras gerais, assim, no sentido que ali todas somos iguais, não existe ninguém maior nem menor, todas as mulheres são muito bem-vindas ao círculo feminino, ninguém é maior ou menor, ninguém sabe mais ou menos, ali todas elas têm o seu valor, a sua importância. E aí o que a gente definiu? Que é um grupo de acolhimento, de apoio, de troca, e para aquelas que se permitirem, por que não de cura? Porque a gente já teve a oportunidade, nesse tempo de ciclo feminino aí que a gente está trajetando, de ver muitas curas acontecendo com essas mulheres que nunca, em lugar nenhum, em terapia nenhuma, tiveram a oportunidade de falar sobre questões da sua vida, da sua intimidade, que ali se sentiram tão amadas e acolhidas que curaram as suas dores, os seus traumas. Só de ter a oportunidade de colocar para fora, de se expressarem, viver sem julgamento, sem... Sim. Tem mulheres que até hoje participam do Círculo Feminino e dizem assim, olha, eu nunca encontrei lugar nenhum no mundo que fizesse o que o Círculo Feminino fez comigo. Por quê? Porque ela foi de coração aberto. E a gente trabalha sem medo, sem julgamento e sem intenção de dar conta de nada. Então é muito livre, é muito genuíno. O que é esse movimento do círculo? É colocar o coração na frente para acolher mulheres, que somos todos nós. Então antes de a gente ser a administradora, psicóloga, advogada, qualquer coisa, somos mulheres, nascemos em essência mulher, né? E aí, o que está acontecendo? As mulheres estão se empoderando no sentido de olhar para si e poder se curar, e agora já estão me pedindo para ter esse olhar para o círculo masculino. Então, em muito breve, já está sendo olhado, está sendo gestado, para que a gente também olhe para os homens que são tão importantes na nossa vida, né? E será que vai ter essa entrega, assim? Será que o homem se abre, se permite para essas coisas? Acredito que seja. Eu acho que é um pouco desafiador pela história também, daí teria que pesquisar a história do homem. Sim. Né? Que vai ser mais um trabalho de 3 meses para mais um trabalho de pesquisa de 3 meses. Mas é muito
bacana porque eles também precisam, eles também estão adoecendo quanto as mulheres, porque não adianta a gente foi para um mercado de trabalho, a gente foi para um campo onde eles também não estão sabendo lidar com as mulheres grandes que estão surgindo no mundo. Como tem muitos movimentos, igual o de vocês, igual o Círculo Feminino que eu idealizei, sua matriarca, ele não para de crescer. Então ele deu um boom, uma explosão, porque a gente não intencionou nada, a gente foi de coração aberto. Vamos acolher essas mulheres no que elas demandarem, sem intenção de nada, uma coisa muito amor, muito genuína. E aí o que foi surpreendente e assustador? Ele não parou de crescer, ele explodiu. Então cada mês aquele número de mulheres dobrava, ele reverberava. E mesmo uma que estava ali, ela levava para aquelas que estavam em casa, para as suas filhas, mãe, amigas, colegas de trabalho. Então, o movimento que a gente fazia num evento presencial, numa roda de conversa do círculo, ele também reverberava em cada mulher que aquela tinha um contato e contava. Olha o que aconteceu comigo naquele círculo de mulheres. Então é uma coisa de uma magnitude muito bacana, porque é um movimento de amor genuíno, sem intenção de nada. E o que é o bacana disso tudo? A gente não julga nada, a gente acolhe tudo, não tem religiosidade, não tem crença, não tem ideologia de nada, não tem partido político, ali todo mundo é igual e importante. Essa é a nossa visão, de quebrar esses julgamentos de valores. E ele está nesse momento de expansão, de crescimento. A gente parou as reuniões por causa da pandemia, por decreto, né? Mas ele está nesse movimento que ele está se expandindo, então ele vai para muitos lugares diferentes. A gente está criando o que a gente chama de células do círculo, que são as filhas do círculo feminino, que vão levar para vários bairros, cidades, quiçá estados diferentes ou países. Aquelas mulheres que entrarem na sincronicidade, dessa simplicidade, dessa amorosidade do círculo feminino, da gente se olhar, se acolher, sem julgamento, aqui é o seu lugar. E quem não quiser, tá tudo. Quando tu abre o teu coração, a tua verdade, num grupo de mulheres que está ali para te acolher do jeito que tu é, sem julgar nada, algo mágico, que eu não sei como, que eu não sei como, né, explicar ainda, mas acontece e há uma cura genuína. Perfeito. Simone, muito obrigada. E se alguém quiser conhecer esse movimento, quiser saber mais sobre a Simone, tem um canal, tem alguma coisa que elas podem entrar em contato, qual seria? Divulga, por favor. O Instagram é Simone. Eu estou abrindo agora, recentemente, um espaço terapêutico, né? Todos vocês são meus convidados para ir lá conhecer, querendo ou não adentrar em algum processo terapêutico, mas é também um lugar de acolhimento para a gente se dar esse presente, de se olhar sem medo. E aqueles que têm medo, eu digo, vá com medo e tudo. Porque o verdadeiro corajoso é esse, é aquele que vai com medo e tudo e se permite. É isso. Estou aí à disposição. Simone, gratidão por tanta generosidade de troca, de partilha. Eu que agradeço também a vocês a oportunidade. E a gente encerra mais essa edição com muita alegria, com muitos bons conhecimentos. E a gente espera vocês que a gente sempre tenha uma boa convidada para a nossa próxima edição. Exato. Então até a próxima. Muito obrigada. Até.